Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Devocional Pureza Sexual. Então assista até o final, porque serão uma série de aulas devocionais falando exatamente sobre pureza sexual. Você não está ao vivo? Só arrasta um pouquinho para frente aí que eu vou dar um bom dia para a galera e você já pode acompanhar a aula. Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Eu achei que eu estaria sozinho aqui nessa manhã de domingo, mas vocês estão aí do outro lado, louvado seja Deus pela vida de vocês. Manda um bom dia aí no chat aí, nos comentários, e fala o lugar de onde você está falando para eu poder interagir aí com você. Ó, o Wesley aí mandando o seu bom dia Wesley, obrigado pela companhia aí nesses domingo de manhã. Né? Para quem está aqui ao vivo, para quem está assistindo gravado depois, esse é o primeiro devocional Pureza Sexual e nós estamos num domingo, 6h30 da manhã. Ó, o Douglas mandando bom dia. Pessoal, remissão, pô, que saudade de vocês, pessoal, lá no Pernambuco, bom dia. A Fabíola Martins mandando bom dia. Fala a cidade de onde vocês estão falando aí, pra gente ter uma noção. Ó, o Zetinho, bom dia, Zetinho. A doutora Maria Karine, bom dia. Odair, paz, galera. Mauá, São Paulo, meu vizinho aqui. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Garça, maravilha, galera. Poxoréu, Mato Grosso. Várzea Grande, Mato Grosso. 2 de Mato Grosso aqui, hein? Galera, tá? Sou de Cristina, sul de Minas Gerais. Aí, Rio de Janeiro. Poxa, fico feliz demais, velho. O Brasil aí participando com o Ministério Vida Pura. Viana, Espírito Santo, Alisson. Ó, o Viciado Liberta, nossos mensageiros. Bom dia, Bambuí, Minas Gerais. Ó, o João, bom dia, Andradina, São Paulo. O Brasil aqui com a gente. Eu falei, bom, vamos começar essa série de devocionais sobre pureza sexual. Vai todo dia, 6h30 da manhã. Vamos ver quem vai acordar cedo com a gente aí. Nós estamos aqui com 20 pessoas, eu estou muito feliz. Vivi de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estou muito feliz porque eu achei que só estaria aqui apenas fazendo uma aula gravada. Mas vocês estão aí e isso mostra algo muito importante. Comprometimento da parte de vocês. Comprometimento da parte de vocês. Esse é o primeiro devocional de uma série de devocionais que nós vamos fazer todos os dias, se Deus permitir, sem falta, sem falha, às 6h30 da manhã. Então já ativa as notificações aí do Ministério Vida Pura para você não perder nenhum. Cada dia um tema diferente que vai levar você neste processo de renovação da mente. É isso que nós queremos e nós estamos aqui para ensinar vocês a viver o processo de renovação da mente. Então todo dia um tema diferente, uma aula diferente. Hoje o tema da nossa aula é foco e compromisso. São duas coisas que andam de mãos dadas dentro do Ministério Vida Pura. Você precisa ter o foco no lugar certo e o compromisso certo para viver isso. E parece que são informações básicas, parece que são informações corriqueiras, mas não são. As pessoas, por falharem logo na largada, por não ter o foco no lugar certo, por não ter o compromisso ajustado da maneira como deve, não alcançam resultados algum. Felipe, mas eu já fiz isso, mas eu já fiz aquilo, É porque não está errado, já começa errado. E o que começa errado não consegue permanecer, não consegue durar, certo? Então vamos entrar aqui de fato no que as Escrituras Sagradas dizem. Lembrando para você que está chegando agora, bom dia. Esse é o Devocional Pureza Sexual. Todos os dias, às 6h30 da manhã, aqui na página do Ministério Vida Pura. Compartilha isso nos seus stories, ajuda a gente aí, aperta no coraçãozinho aí pro Instagram, ver que esse vídeo é relevante. Clica aí no aviãozinho aí, compartilha o devocional nos seus stories, que nós vamos fazer aqui um momento devocional a respeito de pureza sexual. Hoje o tema é foco e compromisso. Bom, galera, vamos lá então, com as nossas Bíblias na mão, todo mundo aí, vem pro devocional, Bíblia na mão, caderno e caneta. Se vocês anotarem as coisas que eu vou dizer aqui ao longo desses próximos dias, com certeza, mudanças vão acontecer de fato na vida de cada um de vocês. Vocês podem ter certeza absoluta disso. E se vocês não estão vivendo o problema, é o seu cônjuge, você já vai começar a ter uma boa base para ensinar o seu cônjuge
para conseguir conversar com o seu cônjuge. Ah, se o problema for o seu filho, você está aqui por causa do seu filho, você também vai aprender coisas valiosíssimas com relação ao seu filho. Amém? Então, Bíblia, caderno e caneta e bora para a primeira aula devocional, foco e compromisso. João, capítulo 8, a partir do verso 31 ao 34. João 8, 31 ao 34. Anote aí. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade os libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Por que nós estamos aqui? Por que o Ministério Vida Pura existe? Ou talvez por que você está aqui me vendo nessa manhã? Porque eu, um dia na minha vida, fui profundamente escravizado pela pornografia e pela masturbação. E essa escravidão na pornografia e na masturbação causa algo em nós que se chama espiral da degradação. É um nome forte, né? Até difícil. Mas o que é a espiral da degradação? Nada mais é do que um abismo chamando outro abismo. Então eu comecei assistindo pornografia, um homem e uma mulher. Daqui a pouco eu já estava assistindo pornografia, eu estava vendo duas mulheres numa cena. Isso acontece. Ou você começa a assistir pornografia vendo dois homens numa cena. Eu comecei a ver pornografia com duas mulheres numa cena. E aí eu comecei a procurar pornografias mais degradantes. De tudo que você possa imaginar, eu comecei a assistir. Não contente, eu, Felipe, comecei a frequentar salas de bate-papo, né? Na minha época, o que estava em alta era o bate-papo da UOL. Eu sou um pouquinho mais velho, talvez, do que vocês aí. Um bate-papo da UOL, eu ficava lá no bate-papo da UOL, não sabia se estava conversando com mulher, com homem, né? Era nome de mulher, mas você nunca sabe quem está do outro lado, né? E aquela coisa toda, aquela conversa imoral total, e você vai se afundando, vai se afundando. Aí o que eu comecei a fazer? Eu arrumei uma namorada e tudo aquilo que estava no virtual, eu comecei a levar para o mundo real. E comecei a prática da fornicação, comecei a fazer sexo com a minha namorada, comecei a flertar com outras meninas, comecei a trair essa namorada. É muita coisa que acontece. E por quê? Porque você está na espiral da degradação, você está dominado pelo pecado, está escravizado pelo pecado. E o pecado da pornografia não vai se manifestar apenas na pornografia e na masturbação em si, mas vai te levar a práticas mais degradantes, mais humilhantes, porque você não vai conseguir ficar só no mundo virtual, você vai para o mundo real. Você vai para o mundo real. A verdade é essa. E onde eu estava esse tempo todo? Estava na igreja, estava tocando no grupo de louvor. Toco no grupo de louvor, tocava, né? Hoje não toco mais, minha função é pastoral. Tocava no grupo de louvor desde os 12 anos de idade. Na mesma época, mais ou menos, que eu comecei a consumir pornografia e comecei a me masturbar. Então essa vida dupla, essa vida de segredo, essa vida que ninguém sabe, essa vida hipócrita, uma máscara de santificação, uma máscara de santidade para as pessoas verem. Mas por dentro nós estamos corroídos, nós estamos destruídos, a verdade é essa. E aí eu vou, peço ajuda, né? Peço ajuda pro Cid. O Cid confessa para mim que também assiste pornografia. E aí nós vamos atrás de um outro amigo. Aí esse outro amigo também confessa que assiste pornografia. Nós vamos atrás do pastor. E o pastor começa a acompanhar a nossa vida, mas não tinha muito conhecimento desse processo. E aí nós conhecemos um ministério nos Estados Unidos, do qual nós nos espelhamos neles até hoje. Não temos nada a ver com eles. Eles são a fonte de inspiração, um espelho para nós, que é o Pure Life Ministries. E aí começa o nosso processo de renovação da mente. O processo de renovação da mente, que o Ministério Vida Pura tanto fala aqui todos os dias, principalmente nas caixinhas de pergunta, é você viver, de fato, a transformação por completo. Porque ao mesmo tempo que a pornografia entra pelos seus olhos, o que ela faz? Ela cria novos caminhos neurais na sua mente, comprovado, isso é comprovado pela neurociência, que
que a pornografia cria novos caminhos neurais na sua mente. E a grosso modo, agora, só para você entender, isso significa que você se torna um viciado. Por isso que é tão difícil abandonar a pornografia, de um lado, porque ela criou novos caminhos neurais na sua mente. E agora ela está aqui, ó, comandando as ações do seu cérebro. Criou um novo hábito, criou o vício. E agora o seu próprio cérebro o estimula a consumir cada vez mais pornografia. Mas como qualquer outra droga, o consumo de pornografia rotineiro não vai mais excitar o seu cérebro da mesma forma todos os dias. E o seu cérebro vai querer excitações cada vez maiores. E é nessa hora que você vai procurar pornografia cada vez mais degradante na sua vida, ou as duas coisas, você vai sair do mundo virtual e vai passar a fazer as coisas no mundo real, porque o virtual já não vai mais te estimular e você vai ter que fazer no real. Por isso que nós vemos tantos casos de abuso, também essa é uma das causas do abuso, né? De homens que se esfregam em mulheres no ônibus, no metrô, no trem, de homens que começam a abusar de parentes mais jovens, né? Aí chega abuso, estupro, pedofilia, você vê o pedófilo, né? Eu sou pai, aquela indignação, dá vontade de matar o pedófilo. Mas ele também tem rastros de pornografia, porque o pecado sexual nunca se satisfaz. Nunca se satisfaz. E hoje, os nossos púlpitos nas igrejas, os nossos altares estão cheios de pessoas que vivem na pornografia. Pastores, missionários, líderes, ministros de louvor vivem na pornografia. Ela não escolhe pessoas, ela não respeita cargo eclesiástico, ela somente ataca. E eu fiz uma postagem ontem aqui no Instagram falando que a Unicef lançou um estudo dizendo que a pornografia não causa mal algum para as crianças. Meu Deus, uma mensagem diabólica da Unicef. Não causa mal para as crianças, pelo contrário, ainda deixa elas felizes. Estão destruindo no ninho as nossas crianças. Bom, como você vai começar a sair desse mar de lama que você se encontra? Como eu, Felipe, comecei a sair desse mar de lama que eu me encontrava? A primeira lição do nosso devocional sobre pureza sexual é que você precisa ter o foco correto e o compromisso correto para de fato começar a sair desse mar de lama. É necessário isso. Então preste muita atenção. Nós lemos aqui João 8, do 31 ao 34. É um texto muito famoso, usado até na nossa polarização política de hoje em dia. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A primeira lição que você precisa aprender é que o seu foco não pode, em hipótese alguma, estar na libertação do vício em pornografia e da masturbação. O seu foco não é esse. As pessoas chegam no Ministério Vida Pura, presencialmente nas nossas bases missionárias ou no grupo de apoio, começam a participar das reuniões que têm sido maravilhosas, tanto presencialmente em São Paulo e Curitiba, quanto no grupo de apoio que alcança o Brasil inteiro, as nossas reuniões ao vivo. E as pessoas chegam com aquela ânsia, com aquela angústia, e a pergunta é sempre a mesma: meu irmão, minha irmã, o que você quer? Eu quero ser liberto da pornografia e da masturbação. Eu quero parar de assistir pornografia e masturbação. Esse é o seu foco, esse é o meu foco. Tá errado. O foco tá errado. Tudo que você foca na sua vida expande no seu cérebro. Tudo que está no seu horizonte, no horizonte dos seus olhos, expande no seu cérebro e toma conta das suas ações. Então, se o seu foco é deixar de assistir pornografia, se o seu foco é deixar de se masturbar, o que vai estar expandindo na sua mente? Não posso ver pornografia, não posso cair. Esse é o meu foco,
Esse é o meu objetivo. Eu não posso ver pornografia. Eu não posso cair. Eu não posso cair. Eu não posso cair. Pornografia, 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 pornografia. Caí. Vou desistir. Para mim não tem mais jeito. Eu vou desistir, porque para mim já era. O foco tá errado. Quando você só foca em deixar de assistir pornografia, em querer parar de se masturbar, querer parar de ver pornografia, você tá focando no problema. E isso te leva a lutar com as forças do seu próprio braço. Mas essa é uma guerra tanto física, carnal, quanto espiritual da alma. E do Espírito Santo que habita em você. Se não for o Espírito Santo te capacitar, porque a mesma graça que nos salva é a mesma graça que nos capacita a viver livre da pornografia e da masturbação. Nós não vamos conseguir, se não for o Espírito Santo nos capacitando, frutificando em nós domínio próprio, nós não vamos conseguir de forma alguma. Não vamos. Essa é a verdade que nos assola. E o texto diz, Jesus dizendo aqui no Evangelho de João, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que traz liberdade? Conhecer a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Então, anota aí no seu caderno já, com letras garrafais. O meu foco neste processo de renovação da mente para andar em liberdade é Jesus. Para de ficar nessa neura. Eu não posso assistir pornografia. Eu tenho que parar de assistir pornografia. Eu tenho que parar de me masturbar. Eu não posso. É hoje. Hoje eu não vou cair. Hoje eu não vou cair. Caí. Vou desistir. Não é esse. O foco é Jesus. Você tem que acordar todos os dias, e por isso que esse devocional é às 6:30 da manhã. Você tem que acordar todos os dias e falar assim, o meu foco é Jesus. Hoje eu vou conhecer mais Jesus. Hoje eu vou me aproximar mais de Jesus. Hoje eu vou caminhar mais com Jesus. Porque Ele é o autor da minha salvação. Ele é o autor da minha fé. Eu estou nas suas mãos. E Ele me disse que estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso foco é Jesus. E o que vai expandir na nossa mente se o nosso foco é Jesus? Jesus. Então, se o meu alvo é Cristo e o caminho em direção a Jesus, é totalmente diferente. Olha a diferença. Eu não posso assistir pornografia, eu não posso me masturbar, eu não vou cair. Caí. Eu não consigo, vou desistir. Eu preciso conhecer Jesus. O meu alvo é Jesus. Hoje eu vou criar um relacionamento mais íntimo com Jesus, porque eu vou me aprofundar na presença dele. É Jesus. Ainda que você caia, porque infelizmente as quedas fazem parte do processo. Igual uma criança quando começa a caminhar. No começo cai muito, mas depois disso, nós vamos falar disso no decorrer dos próximos devocionais aqui, 6:30 da manhã. Não percam. Vai ter muito conteúdo top aqui todo dia, 6:30 da manhã. Eu vou ensinar vocês o processo de renovação da mente. Jesus. Esse é o meu foco, esse é o meu objetivo. Ainda que você caia, por você estar focado em Cristo, por você estar vivendo uma vida devocional, por isso que o grande carro-chefe do Ministério Vida Pura são os devocionais Vida Pura que são ministrados nas bases missionárias e no grupo de apoio. Quando você vive esse processo, lendo a Bíblia, vivendo os devocionais diários, ainda que você caia, você conhece as promessas de perdão. E amanhã nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Não perca a aula de amanhã, aqui 6:30 da manhã. Nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Ainda que você caia, você está firmado nas promessas do Senhor. Você está firmado. Sabe por que você quer desistir todas as vezes que você cai?
Porque o pecado endurece o seu coração. E isso nós vamos falar também daqui 3 dias aqui na aula devocional. O pecado endurece o seu coração. E ao ter esse endurecimento de coração, você deixa de crer nas promessas do Senhor. E uma das promessas do Senhor é, por exemplo, são muitas nesse sentido, 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. A promessa de perdão nas Escrituras. Mas o pecado, ele endurece o seu coração e você não consegue mais enxergar o perdão de Deus na sua vida. A verdade é essa. Somente a palavra para quebrar essa dureza. O apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se o meu foco é Cristo, a maneira que eu tenho de me relacionar com Jesus e demonstrar que o meu foco está sendo Cristo é a minha vida devocional. Por isso que nós estamos aqui. E nessa vida devocional eu começo a conhecer mais Jesus. E ainda que as quedas venham, eu estou amparado pelas Escrituras sagradas para me levantar, confessar o meu pecado, me arrepender e continuar no processo de renovação da mente. E continuar. É isso que acontece. Então, quando o seu foco está alinhado de acordo com a palavra de Deus, quando o seu foco está alinhado de acordo com as Escrituras sagradas, as coisas começam a dar certo. Vocês estão entendendo nisso? Qual é o foco? Ser livre da pornografia? Ser livre da masturbação? Não! O foco é Jesus. Se você, no ponto de partida, já sai com o foco errado, você está mirando um destino errado e não vai dar certo nunca. Mas se você já sai de casa com o GPS alinhado, certinho, tendo foco em Jesus, quanto mais próximo de Jesus você chega, mais longe do pecado você anda. Vocês estão entendendo isso? E aí você sai com o foco certo para chegar no lugar certo. Se você sai com o foco errado, você vai chegar no lugar errado. E olha o que o texto continua dizendo, e presta muita atenção, porque essa lição é importantíssima. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O que Jesus está me ensinando? Ele está me ensinando, dentro desse contexto, e ao analisar o contexto maior das Escrituras, o seguinte: que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que a morte na cruz me trouxe salvação, redenção completa. Da seguinte maneira: eu já estou livre por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da condenação do pecado. Eu já estou livre por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, da condenação do pecado. Fui salvo pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu fui salvo. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu fui salvo da condenação do pecado. E Jesus diz aqui que esse relacionamento de conhecimento me traz não somente a salvação e a liberdade da condenação, mas a liberdade da escravidão do pecado. Digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E o que isso significa? Que eu fui livre, fui salvo da condenação do pecado. E pela morte de Jesus, hoje eu posso ser livre da escravidão do pecado. Hoje eu posso ser livre da escravidão do pecado. Posso ser livre da escravidão do pecado. E essa é uma grande lição. E quando o seu foco está alinhado em Jesus, quando você está mirando em Jesus, e essa é a convicção da sua alma, você aprende uma grandiosa lição.
de que eu fui livre da condenação e posso ser livre hoje da escravidão do pecado, porque Ele me capacita através do seu Santo Espírito. Mas eu ainda não estou livre da presença do pecado. Eu ainda estou nesse corpo de natureza pecaminosa. O que isso significa? Que eu posso pecar. Já não sou mais escravizado pelo pecado, mas por viver na presença do pecado e habitar neste corpo corrompido pelo pecado, o pecado ainda é uma realidade na minha vida. O que eu aprendo com isso? Que eu não vou ser liberto da pornografia, que eu não vou ser liberto da masturbação, no sentido de virar um anjo assexuado, do qual eu nunca mais vou ser tentado na área sexual. Não é isso. Não se iludam com essas coisas, porque não é assim que funciona. Primeiro, porque tentação não é pecado. Jesus foi tentado no deserto, porém não pecou. Em tudo padeceu para sofrer como nós, homens, e ser o nosso representante diante de Deus, o nosso sumo sacerdote à destra do Deus Todo-Poderoso Pai. Vocês entendem? Então o que acontece? Eu fui livre da condenação e fui livre da escravidão do pecado da pornografia e da masturbação. Mas isso não significa que eu fui liberto, porque essa expressão eu fui liberto dá um ar de que o problema foi resolvido e que nunca mais vai acontecer na minha vida. Como? Eu continuo homem, eu continuo tendo olhos, eu continuo tendo desejos. Mas se o meu foco está em Cristo, eu entendo que tudo isso está debaixo do controle do Espírito Santo que frutifica domínio próprio na minha vida. Então o processo de renovação da mente não é para transformá-los em anjos assexuados que nunca mais vão ser tentados, porque esse não é o propósito de Deus, porque a tentação forja o nosso caráter. Deus, por muitas vezes, permite a tentação nas nossas vidas para forjar o nosso caráter. Mas nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Felipe, então quando que eu vou virar esse anjo assexuado e nunca mais vou sentir desejos sexuais dessa forma? Na glorificação, na segunda vinda de Cristo. Ou quando morrermos acabou, aí é o nosso encontro com Cristo. Ah, então eu quero morrer. Não, você não precisa querer morrer, você precisa querer andar em liberdade. Porque é isso que a palavra me garante. Se eu não sou mais escravo do pecado, e o Espírito Santo está frutificando o domínio próprio na minha vida, aí entra a grande expressão que o Ministério Vida Pura usa. Estamos andando em liberdade. Vigiando e orando, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou ainda, aquele que julga está de pé, cuide-se para que não caia. Por isso que essa vida devocional é para o resto da vida. Por isso que nós trabalhamos no Ministério Vida Pura com o discipulado, com o aconselhamento bíblico, sem tempo pré-definido, porque isso é um trabalho para meses, para anos, porque nos fortalece a cada dia mais, nos fortalece a cada dia mais. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais parecido com Ele eu me torno, mais o Espírito Santo molda o meu caráter, mais o Espírito Santo frutifica domínio próprio na minha vida, mais eu consigo andar em liberdade. Então antes, se a tentação era um gorila de 500 quilos que vinha e pulava em cima de mim, e aí eu falava aquela famosa frase que muitos de vocês dizem, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo, eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Para mim é impossível. Não, para você é possível e você ainda não fez de tudo. Não venha com esse papo que você já fez de tudo porque você ainda não fez. Muitos, para começo de conversa, já nem estava com foco, que é a primeira coisa de todas no lugar certo. E se você está chegando agora, eu te convido a ficar até o fim, a participar amanhã, 6h30 da manhã aqui com a gente, e depois assistir do começo, porque o que eu falei aqui foram verdades preciosas, que sem elas não dá para andar em liberdade do pecado sexual. Então, quando o foco está em Jesus, você começa a conhecer a Jesus, você começa a andar em liberdade. E é isso que nós do Ministério Vida Pura estamos. Andando em liberdade. Não julgando que estamos de pé,
Porque aquele que julga está de pé, cuide-se para que não caia. Mas com toda humildade e submissão a Cristo, numa vida devocional, diária, sem cessar, sem cessar. E é por isso que eu estou me comprometendo a estar com vocês aqui agora, todos os dias, 6:30 da manhã, para juntos, sem cessar, na vida devocional, possamos caminhar em liberdade. Esse é o foco. E aí você começa a se fortalecer com a graça de Deus, com a presença do Espírito Santo, que começa a ser cada vez mais abundante na sua vida, cada vez mais abundante na sua vida. E você começa a dar passos firmes. E esse processo que começa como uma criança que vai caindo toda hora, é igual uma criança que começa a firmar os pezinhos e já não cai mais ao caminhar. E ao não cair mais, começa a frutificar, começa a amadurecer. E aí você começa a experimentar o saboroso gosto da presença de Deus e de ser um instrumento nas mãos do Senhor, livre da escravidão do pecado. Tudo isso porque o seu primeiro passo foi focar em Jesus. Olha quantas verdades preciosas estão contidas num texto bíblico. É isso que Jesus está me mostrando aqui, em poucos versículos. E é por isso, irmãos, que eu amo as Escrituras Sagradas. Essa Bíblia aqui, estou tentando reformar ela, porque ela já caminha comigo há alguns anos. Esse amor pelas Escrituras Sagradas, ele veio, melhor dizendo, o amor pelas Escrituras Sagradas veio justamente por eu viver o processo de renovação da mente e entender que o meu foco era Jesus. Então, ler as Escrituras e estudar as Escrituras e entender o que as Escrituras dizem de fato, não apenas me basear no meu achismo, mas entender o que a Bíblia diz, se tornou algo extremamente prazeroso, mais prazeroso do que a pornografia e a masturbação. Isso faz parte do processo, isso faz parte de estarmos juntos no processo. Entendem isso? E isso me leva ao segundo tema da nossa aula de hoje, que é o compromisso. Então, se o meu foco é Jesus, se o meu foco não é parar de assistir pornografia, não é parar de me masturbar, se o meu foco é Cristo, porque Ele é o alvo, Ele é o meu destino, Ele é o caminho final, é Ele que eu quero encontrar no final dessa trajetória. Não simplesmente largar a pornografia e masturbação, isso é uma consequência natural de ir até o foco que é Cristo. Me leva ao segundo tema da aula, que é compromisso. Eu tenho que ter um compromisso. Compromisso com quem? Tenho que ter um compromisso com o Felipe, com o Ministério Vida Pura. Não. Talvez na lista de compromissos, sim, nosso nome está lá em algum lugar, mas não é o seu primeiro compromisso. Tá. Então eu tenho que ter um compromisso com a minha esposa, com a minha namorada, porque eu preciso parar de assistir pornografia e parar de me masturbar por causa dela. Ou por causa do meu namorado, por causa do meu esposo, eu preciso parar de assistir pornografia e masturbar por causa do meu esposo. Não. O seu compromisso está errado ainda. Olha aí. Larga com foco em parar de assistir pornografia. Compromissado com o cônjuge, compromissado com o noivo, com a noiva, com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o esposo. Se o foco é Jesus, em primeiro lugar, o seu compromisso tem que estar firmado com quem? Com o Ministério Vida Pura? Não. Com o seu cônjuge? Não. Com o seu ministério na igreja? Porque eu sou do louvor, eu preciso parar de assistir pornografia porque eu toco no louvor. Não! Então já entendi, o meu compromisso é comigo mesmo, eu tenho que estar compromissado comigo mesmo, né, para poder conseguir. Não. O seu compromisso, em primeiro lugar, também tem que ser com Jesus, com o Deus triuno. O seu compromisso é com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Em primeiro lugar. Porque antes de qualquer coisa, você precisa entender que pornografia e masturbação são pecados.
pecados contra um Deus que é santo, 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 que foi a visão de Isaías lá em Isaías capítulo 6. Você está pecando diante de um Deus santo. Então a sua mudança tem que estar compromissada com o reconhecimento do seu pecado diante de um Deus santo. Então a sua mudança tem que ser compromissada com quem? Com Deus, em primeiro lugar de tudo. Se você quer mudar por causa da sua esposa, da sua noiva, da sua namorada, ou o caminho contrário, se você quer mudar por causa do seu esposo, do seu noivo ou do seu namorado, se você quer mudar por causa do seu cargo na igreja, se você quer mudar porque você não quer mais se sentir culpado, todos esses objetivos apontam para você mesmo e ainda ressaltam o seu ego. Ainda mostra que você quer mudanças para benefícios próprios, porque você não quer perder o casamento, você quer mudar porque não quer perder o casamento, não quer perder o noivado, não quer perder o namoro, você quer mudar porque você não quer perder seu cargo na igreja, você quer mudar porque você não quer mais se sentir culpado. Percebe que essa sua busca pela mudança sempre é por você e para o seu próprio benefício? Você percebe? Quero mudar pela minha esposa, não quero perder meu casamento. Está pensando em você. Quero mudar porque eu toco no louvor. Está pensando em você. Eu quero mudar porque eu não quero mais me sentir culpado. Está pensando em você. Isso só mostra ainda que o seu compromisso está no lugar errado, assim como o seu foco também estava no lugar errado. O seu compromisso deve ser com Deus. Por que você quer mudar? Porque eu estou pecando diante de um Deus que é santo. E as Escrituras Sagradas dizem: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E qual é o mandamento do Senhor? O mandamento do Senhor é que toda atividade sexual deve ser centralizada dentro da união estável, heterossexual e monogâmica do casamento. Deus é o autor e criador do sexo e o fez em todas as suas formas para ser desfrutado dentro da união do casamento. Gênesis 2, 24. Gênesis 2, 24. Deixará, pois, o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Quando que é a hora do sexo? Quando você deixa o seu núcleo familiar, papai e mamãe, se une na aliança do casamento, se casa e depois você se torna uma só carne. É assim que funciona, essa é a ordem. Essa é a ordem. Então tudo que é relacionado à sexualidade foi reservado por Deus para o casamento. Por isso que pornografia é pecado. Pornografia é pecado porque você está vendo a nudez de outra pessoa, em primeiro lugar. E a Bíblia diz que a nudez do homem é para sua esposa e a nudez da esposa é para o seu marido. Você está assistindo prostituição filmada, ali são duas pessoas fazendo sexo e você está assistindo prostituição filmada. Por que a masturbação é pecado? Porque a masturbação é o sexo solitário. Você está se autogratificando, sozinho ali se masturbando. E o sexo não é autogratificação. Isso é assunto para outras aulas. Eu estou pincelando aqui para você entender o contexto. Mas dentro dos devocionais aqui da pureza sexual, nós vamos falar sobre isso. Por isso que você não pode perder. O sexo não é autogratificação. O sexo é entrega. 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo ensina o princípio de autoridade dos corpos no sexo, onde o sexo foi feito para eu proporcionar prazer para minha esposa. Eu não vou ao sexo com a minha esposa para receber prazer. O meu propósito de ir fazer sexo com a minha esposa é entregar, doar prazer a ela. E ela, nessa mesma mentalidade, vem ao sexo para doar, entregar prazer a mim. E isso é um sexo extremamente abençoado por Deus. Irmãos, eu fiz sexo com as minhas namoradas. Nessa vida de hipocrisia. Terrível. O que eu vivo sexualmente hoje no meu casamento não se compara a nenhuma relação sexual que eu tive antes de me casar, nas minhas relações sexuais pecaminosas. Não se compara. O sexo abençoado por Deus, e quando nós entendemos o princípio bíblico,
se torna extremamente prazeroso, infinitamente mais prazeroso do que o sexo pecaminoso que muitos praticam hoje. Vocês entendem isso? Vocês entendem? Hoje, a minha vida sexual hoje com a minha esposa é totalmente diferente de todos os sexos pecaminosos que eu pratiquei na minha vida. É um prazer que não se compara. Deus sabe do que Ele está falando. Isso aí é uma redundância, né? É óbvio que Deus sabe do que Ele está falando. Mas parece que a gente, às vezes, precisa ouvir o óbvio. Então, se eu não tiver um compromisso com Deus de mudança, e esse compromisso se demonstra através do meu arrependimento, do reconhecimento de que eu estou pecando diante de um Deus Santo que me chama à obediência por amor. Obediência por amor. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Nós não obedecemos por obrigação, nós não obedecemos por medo, nós não obedecemos porque esperamos algo em troca, nós obedecemos por amor, nós obedecemos porque já recebemos algo em troca, algo que é maior do que qualquer coisa que se possa imaginar, que é a nossa salvação. A nossa salvação. Somos salvos em Cristo Jesus. Olha a morte aí cada vez mais próxima agora. A pandemia esfregou a morte nos nossos rostos, assim, ó, sem dó. A gente vive como se a gente fosse viver eternamente nesse mundo. Não, nós não somos daqui. Aqui nós somos peregrinos. Então a pandemia esfregou nos nossos olhos a realidade da brevidade da vida. De que nós não temos o controle das coisas. Vocês entendem? Então, o meu compromisso não é com os meus objetivos aqui de não perder as coisas. O meu compromisso é com Deus, por causa que o que eu estou vivendo é uma vida de pecado. E eu quero mudar, antes de tudo, em primeiro lugar de tudo, porque eu não quero mais pecar diante do meu Deus. Esse é o meu compromisso. E quando eu estou firmado nesse compromisso, eu entendo algumas coisas. Que o meu compromisso com a mudança é com Deus, na sua triunidade, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Esse é o meu primeiro compromisso. O meu segundo compromisso dentro desse processo é com a Bíblia. O irmão casado, seu primeiro compromisso é com Deus. Seu segundo compromisso é com as Escrituras Sagradas, não é com a sua esposa, ainda. Porque aqui você vai estabelecer o compromisso, aqui você vai estabelecer o relacionamento com Deus. É aqui que você vai fazer isso. Exatamente aqui. Então você tem um compromisso com esse livro, todos os dias. Você tem que ter um compromisso com a verdade. Compromisso com Deus, né, na sua triunidade. Compromisso com as Sagradas Escrituras, porque é aqui que nós estabelecemos relacionamento com Deus. Compromisso com a verdade. Se você continuar mentindo, se você continuar manipulando a situação, se você continuar dando um jeitinho, nada vai acontecer. Se você continuar dando desculpas e justificativas, nada vai acontecer. Seu compromisso é com a verdade. Seu compromisso é com a verdade. O seu compromisso é com a cruz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. O seu compromisso é com a cruz. E aí quando você desanima do seu compromisso com a cruz, você pode ir lá em Isaías capítulo 53 e enxergar o compromisso de Cristo com a cruz. Isaías 53 é o retrato do compromisso de Cristo com a cruz. E aí você lê aquela passagem bíblica e aquilo te fortalece, te revigora. E o seu compromisso com a cruz é estabelecido, o seu compromisso com a cruz é firmado na rocha. Vocês estão entendendo? Olha quantos compromissos nós devemos firmar antes de pensar no nosso próprio cônjuge, no nosso ministério, em você mesmo, com o Ministério Vida Pura, e firmar um compromisso.
Vocês estão vendo? Olha quantas verdades preciosas precisam ser ensinadas para que uma pessoa comece. É o primeiro passinho. Esses devocionais sobre pureza sexual vão ser todos os dias 6:30 da manhã para você aprender de fato verdades eternas. Não dá para ser diferente. Qual é o foco? Jesus. Conhecer a verdade que traz liberdade. Liberdade do quê? De todos os meus desejos? Não, liberdade da escravidão do pecado. Eu ainda vou sentir desejo. Não na mesma intensidade, como eu falei antes. A pornografia era um gorila de 500 quilos que pulava no meu peito e me dominava. Hoje é um cachorrinho pincher, chihuahuazinho, que quer morder meu calcanhar e o Espírito Santo não. Estamos vivendo em domínio próprio. E ainda que a queda venha a acontecer, nós sabemos e estamos firmados nas promessas de perdão e redenção que as Escrituras Sagradas nos trazem. Como o meu compromisso é com Jesus, Ele me levanta novamente e me coloca de novo na estrada rumo até Ele. Se o meu compromisso for só parar de assistir pornografia, eu vou desistir mesmo. Vocês desistem porque o compromisso de vocês, o foco de vocês o foco é parar de assistir pornografia. E o compromisso é ser livre do sentimento de culpa ou não perder as coisas que você tem. Tá tudo errado. Se o foco for Jesus e o compromisso for andar em obediência a Ele, você não desiste no meio do caminho, porque a salvação que você recebeu de graça, pela graça, o constrange a continuar andando todos os dias, todos os dias, todos os dias. Então, se você não ajusta o foco e o compromisso, você cai e quer desistir. Agora, quando o seu foco e o seu compromisso estão alinhados, ainda que uma queda aconteça, você vai se levantar e vai continuar caminhando até um amadurecimento que vai te permitir viver caminhando com Cristo em liberdade do pecado sexual. E essas são as nossas duas primeiras... Os dois primeiros, né, na verdade? Os dois primeiros grandes objetivos que precisam ser alinhados. Foco e compromisso. Amém, meus amados irmãos? Esse aqui é o primeiro devocional dessa série de pureza sexual. Amanhã, 6:30 da manhã, eu vou falar sobre sentimento de culpa. Amanhã, 6:30 da manhã, eu vou falar sobre sentimento de culpa. E nós vamos caminhar juntos. Se você quiser fazer uma pergunta, nesses últimos minutos eu vou responder a sua pergunta. Um grande problema é que as pessoas não têm levado os seus pecados como pecado. A omissão de tornar pequeno aquilo que fazem é como mentir para si mesmos. Amém. A live vai ficar salva, todas vão ficar salvas. É verdade, irmão. Hoje, as pessoas elas estão tão afundadas no pecado que elas não têm mais convicção de pecado. Porque o pecado faz isso, ele endurece o nosso coração. E ao endurecer o nosso coração, nós vamos perdendo a certeza e convicção de que estamos pecando. E o que é o pecado, como ele se apresenta, uma ofensa diante de Deus, o errar o alvo, o ir contra um Deus santo, se torna cada vez mais irrelevante. Isso aqui é só... Então, quando o pecado perde o tamanho da sua grandeza e da sua malignidade diante dos nossos olhos, nós vivemos do jeito que nós estamos vivendo hoje em dia. Pastor, vai ser só uma semana de live devocionais? Não. Pelo menos 60 dias. Eu estou com um compromisso firmado comigo mesmo de pelo menos 60 dias de lives aqui, todos os dias, 6:30 da manhã. Tá? 60 dias. Eu quero mostrar para você e firmar um compromisso com você de que é possível. Só que você tem que fazer a sua parte, você tem que se esforçar. É fácil estar aqui domingo, 6:30 da manhã? Não, não é. Mas não é tudo de mão beijada. Você tem que fazer a sua parte, tem que se dedicar a esse processo. Deixa eu ver se consigo ver aqui. Mas pior pecado que destrói mesmo com um dano grandíssimo é a soberba arrogância, a altivez de espírito, depois vinculado com a prostituição e imoralidade sexual. É verdade, irmão Douglas. Na verdade, nós caímos no pecado sexual justamente por causa dessa soberba e dessa arrogância.
Nós queremos viver para nós. Somos orgulhosos, somos ególatras, somos soberbos. Isso é o oposto de sermos submissos e humildes diante de um Deus santo. Quando isso toma conta do nosso coração, normalmente, na maioria das vezes, nós vamos nos dedicar ao pecado sexual. Estou mais um mês sem ver pornografia, estou vivendo abstinência e muita ansiedade. É isso mesmo, você está na crise de abstinência, irmão. Todos nós passamos por isso. Todos nós passamos pela crise de abstinência. E a crise de abstinência, ela é vencida por você se aprofundar nas disciplinas espirituais e aplicar o texto bíblico na sua vida. E um texto bíblico muito importante é Eclesiastes, capítulo 4, dos versículos 9 a 12. Que lá diz que nós não devemos caminhar sozinho. Porque quando um cai, o outro pode ajudar a levantar-se. E se dois se manterem juntos, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. O que nós do Ministério Vida Pura fazemos? Como que nós trabalhamos? Nós trabalhamos aplicando princípios bíblicos. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Hoje nós temos 12 homens caminhando juntos na base missionária de São Paulo. Nós temos 20 pessoas, que eu não sei porque só teve a primeira aula, alguns vão desistir, mas que participaram da base de Curitiba. E nós temos aí, em cada reunião do grupo de apoio do Ministério Vida Pura, mais ou menos 40 pessoas participando ao vivo das nossas reuniões do grupo de apoio online. Um cordão com 40 dobras é mais fácil ou mais difícil de ser quebrado do que você que está sozinho? Você está vivendo a sua abstinência, a sua ansiedade sozinho. Então você tem 2 caminhos hoje que eu vejo. Procurar um cristão maduro na sua igreja para te acompanhar nesse processo, ou vir caminhar conosco no Ministério Vida Pura, em São Paulo, ou em Curitiba, ou no grupo de apoio. Porque imagina, você é um cordão e esse cordão está sozinho, está solto. No grupo de apoio nós somos em cada aula ao vivo mais ou menos 40 pessoas. É um cordão de 40 dobras. E aí? É mais fácil dar certo ou é mais fácil dar errado? Então, venha participar conosco do grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Outro ponto é pensar que pornografia é somente o sexo explícito e não ver como as coisas que colocamos diante dos nossos olhos nos levam à excitação. Exatamente, irmão Wesley, Luiz Souza. Pornografia não é só sexo explícito. Pornografia é tudo aquilo que causa excitação, tudo aquilo que causa desejo em nós. Por meio de filmes, séries, novelas, músicas, aquilo que a gente ouve. Uma roupa sensual, um post no Instagram. O Instagram é a coisa mais lotada de pornografia que talvez exista hoje no mundo. As fotos sensuais que ali estão, pornografia. Pornografia. Por que não se cria um grupo de WhatsApp que possa partilhar nosso dia a dia? Para que possamos partilhar nosso dia a dia. Irmão Ramos Oliveira, por que não se cria um grupo de WhatsApp para que possamos partilhar nosso dia a dia? Irmão, imagina só. Nós já recebemos 14 mil pedidos de ajuda. Então, cada grupo de WhatsApp não cabe nem 300 pessoas, certo? Mas vamos imaginar que a gente monte grupos de 250 pessoas no WhatsApp. Aí, nesse grupo de 250 pessoas, dividido por 14 mil, quantos grupos de WhatsApp nós deveríamos ter cada um do Ministério Vida Pura no seu celular? Aí tá, aí você imagina 250 pessoas compartilhando o seu dia a dia no grupo. Agora você imagina eu colocar 250 pessoas falando ao mesmo tempo no mesmo local. Isso promove que tipo de transformação? Nenhuma. Não é isso. Vocês precisam expandir a mente de vocês. Vocês que são mais jovens. O WhatsApp não é a solução. Você falar no WhatsApp, quem é que vai ler? Imagina eu tenho que sentar e ler quantos grupos de WhatsApp? 30 grupos de WhatsApp com 250 pessoas cada um e todo mundo falando ao mesmo tempo. Aí, nós precisamos
e investimos o dinheiro da mensalidade do grupo de apoio em manter os missionários do Ministério Vida Pura para dar suporte. Só que ninguém quer, né? As pessoas têm dificuldade com isso. Ah, vocês estão cobrando. Mas eu tenho que ficar aqui em casa sentado tomando conta de 30 grupos de WhatsApp de 250 pessoas cada um, todo mundo falando ao mesmo tempo, tem que ficar o dia inteiro, a madrugada inteira. E sem ganhar nada por isso. A minha esposa, a minha filha que morram de fome, porque eu não mereço receber nada por isso. Não é produtivo, irmão. Não é produtivo. Por isso que nós já temos o grupo de apoio do Ministério Vida Pura. Lá é um lugar. E tem o canal no Telegram. Lá tem um monte de conteúdo também. Vocês não precisam vomitar tudo no WhatsApp. Sabe o que acaba acontecendo no final com o WhatsApp? Se torna um Tinder. Porque aí um começa a ver o outro participante e começa a mandar mensagem no privado. Oi, tudo bem? Você está aqui? Você também sofre com pecado sexual? No começo do Vida Pura nós criamos um grupo. Não tinha nem 40 pessoas. Tudo que nós conseguimos fazer foi criar um Tinder Gospel grátis, que as pessoas entravam ali e começavam a chamar umas às outras no privado. Só isso. O perigo na questão confessar em se acostumar também, não se confessar ao amigo? Há perigo na questão confessar em se acostumar também, não se confessar ao amigo? Ângela, não consegui entender direito a sua pergunta. Perdão. O pecado é como levar um knockdown. O nosso irmão é lutador. É isso mesmo. Gente, tem muita coisa aqui. Pagamos o valor com prazer. Grupo de apoio à solução. Foi a melhor decisão que eu tomei. Paguei com a maior alegria. Palavra difícil é por prática, submissão e santidade. Criar um grupo no Telegram. O grupo no Telegram já tem, irmão. É só entrar lá. Tá lá o grupo no Telegram. Bastante aula lá no Telegram. Paguei com maior alegria. O grupo de apoio. Grupo de apoio à solução. Pagamos com maior valor prazer. Vai ser bênção na restauração da minha família. Amém. Grupo de apoio é muito mais barato do que a pornografia te cobra. Tudo bem, obrigada, pastor. Repete a pergunta, Ângela, que eu respondo. Com o maior prazer, saudade, minha irmã. Aparece lá no Tatuapé. Corrigir com ordem, com todo Moisés ficou sobrecarregado. Corrigir com ordem, com toda Moisés ficou sobrecarregado. Até seu sogro Jetro disciplinou para levantar maiorais. Eu nem digo que é pago, na verdade é uma oferta. Isso que o irmão Douglas falou sobre Moisés é verdade. Irmão, imagina a gente tratar do pecado sexual da galera, né? Isso aí é devastador, né? Olha, eu fiquei careca por causa disso. Deu pra ver minha careca aí? Ela fica escondida aqui porque na frente tem cabelo, né? Você fica doente. É um estresse emocional, uma guerra espiritual muito grande, né? Então, o que nós fazemos, assim como o conselho de Jetro, nós estamos trabalhando da mesma forma, senão nós ficamos extremamente sobrecarregados e não conseguimos o melhor resultado possível. E debaixo daquilo que Deus está proporcionando para nós, nós conseguimos o melhor resultado possível. E o que acontece? Eu estou preparando aqui uma prestação de contas para divulgar, né? Porque falou em dinheiro, a galera fica cismada. Irmãos, o dinheiro que vocês pagam na mensalidade do grupo de apoio, ele abençoa. Só para vocês terem uma ideia. Primeiro, paga todas as contas do Ministério Vida Pura, porque vocês acham que tudo é de graça, né? Não é de graça, as coisas não são de graça. Paga todas as contas do Ministério Vida Pura. Segundo, sustenta diretamente, de forma integral, 2 famílias missionárias. Sustenta de forma integral 2 famílias missionárias. Envia oferta mensal para mais 2 missionários. Tá? Então, paga todas as contas, sustenta 2 famílias integrais e manda oferta para mais 2 missionários. Nós precisamos de mais um missionário de tempo integral. Ainda não temos condição de manter, porque nós precisamos de mais alunos no grupo de apoio, mais membros. Tá? Depois disso, nós abençoamos mais 2 ou 3, dependendo da condição, projetos missionários que existem aí espalhados. Certo? Mais 2 ou 3 projetos missionários que existem espalhados pelo Brasil, que nós ofertamos. Porque nós entendemos que, como um ministério missionário, nós temos o dever de ofertar em outros ministérios missionários. Tá?
Nós não damos nome aos bois e divulgamos isso porque não precisa, irmãos. Sabe? O que a mão direita faz que a esquerda não fique sabendo. Mas eu estou quase soltando um relatório aqui só para vocês entenderem que o dinheiro das mensalidades ele é investido no reino para que outras vidas sejam alcançadas. Não é para a gente morar em mansão, ter carro importado. Nós vamos falar disso no Devocional Pureza Sexual porque essa distorção do pensamento também é fruto do pecado sexual. Então é tema para outra aula. Só para vocês entenderem o que acontece. Tá? Então, olha aqui, eu já falei 9 coisas que a mensalidade abençoa. A mensalidade abençoa 9 coisas diferentes. Tá vendo? É isso. Irmão Felipe, essa divulgação da aplicação do valor é nobre, já tinha qualquer pensamento de desvio de valor. Nós vamos divulgar, irmão, para onde vai o valor, mas não vamos divulgar os valores, porque as pessoas não têm maturidade para entender isso. Ah, por que manda X reais para o projeto tal e manda X reais para o projeto tal? Eu não vou ficar dando satisfação disso. Aquilo que o Espírito Santo direcionou na nossa vida, nós vamos fazer. O que nós vamos dar satisfação é isso. Paga a conta, sustenta 2 famílias de forma integral, oferta na vida de mais 2 missionários, sendo que um deles precisa vir de forma integral, abençoa mais 2 ou 3 projetos missionários por mês. E nós temos os nossos programas de evangelismo, né? Então agora em julho, nós estamos indo para Juazeiro do Norte, no Ceará, fazer missões. Da onde vem o dinheiro? Também vem do grupo de apoio. Então nós vamos lá. Nós estamos montando um programa que chama Programa de Prevenção, Cuidado e Restauração de Pastores e Missionários. Então nós vamos lá no Ceará dar suporte para 22 famílias missionárias em prevenção, cuidado e, se for o caso, restauração para aqueles que estão no campo trabalhando. E você que é mensalista no grupo de apoio faz parte desse projeto. Imagina nós cuidando de 22 missionários que estão no campo e esses 22 missionários indo para dentro do campo levar o evangelho. Você que é mensalista do grupo de apoio está abençoando isso. Tá? Então é isso aí que está acontecendo nesse momento. É isso aí, irmão. Faremos isso. Pastor Felipe, tem que ter um missionário no Rio de Janeiro. Tem que ter, irmão. Mas para eu ter um missionário no Rio de Janeiro, eu tenho que sustentar... o irmão aqui que é o Léo. Léo, precisa ter um missionário no Rio de Janeiro? Precisa. Mas para eu ter um missionário no Rio de Janeiro, eu preciso sustentar esse missionário no Rio de Janeiro. Para eu sustentar esse missionário no Rio de Janeiro, eu preciso ter mais alunos do grupo de apoio. A conta é simples. Eu preciso sustentar a esposa desse missionário, eu preciso sustentar os filhos desse missionário. Tá? A nossa vontade é. Mas eu preciso dos recursos para sustentar essas famílias. Ângela, por exemplo, já caminha em liberdade 6 meses ou 1 ano. E nesse processo tem uma queda. Imagina assim, não vou falar para meu amigo maduro, eu vou levar e consigo. Isso pode ser um erro. Sim, entendi, Ângela, sim, é. Às vezes a gente está andando, né? E já está um bom tempo andando em liberdade, e aí a gente cai. E a gente fica com vergonha de falar, né? Para o nosso amigo maduro, na fé que nós caímos. É um erro. Por isso que quando nós andamos com pessoas maduras, nós não precisamos temer, porque eles vão ouvir os nossos pecados, eles são maduros para nos exortar, nos corrigir em amor, nos confrontar e nos confortar, nos levantar, nos restaurar. Então não precisa ter medo, não precisa se envergonhar. Mas esse é um erro muito comum, que as pessoas não querem confessar mais para quem as acompanha, um irmão maduro, uma irmã madura que nos acompanha, com medo do que vai ouvir de resposta. Por isso que as nossas reuniões pelo Zoom no grupo de apoio são maravilhosas, porque é um ambiente seguro exatamente para isso também. Amém? Irmãos, o tempo aqui já estourou. Irmãos e irmãs, foi um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Amanhã, 6h30 da manhã, estaremos aqui de novo. Devocional Pureza Sexual, onde nós vamos falar sobre sentimento de culpa. Ativa aí a notificação no seu celular, não perde de jeito nenhum e estaremos juntos. Bom domingo a todos, bom culto para vocês hoje, domingo. Louvado seja Deus. Quem quiser participar do grupo de apoio, manda um direct que eu mando para você o link de inscrição.
tá bom? Ou é só clicar no link que está na bio do Ministério Vida Pura. Clica aqui em Ministério Vida Pura e clica lá no link azul que está na nossa página principal ou manda o direct para nós. Beleza? Até amanhã, 6h30 da manhã. Nós somos o Ministério Vida Pura. Não desistimos da santidade. Até amanhã. Tchau, tchau.